Bom, a gente vai iniciar a aula de hoje falando sobre as primeiras ideias evolucionistas, tá? Dentro da disciplina de ciências, tá? A gente sabe que em nosso planeta encontramos uma grande diversidade de seres vivos em praticamente todos os ambientes, tá? Podemos encontrar organismos muito diferentes no mesmo ambiente, como uma alga e um tubarão, por exemplo, e assim como organismos semelhantes com pequenas variações em certas características, tá? As ideias evolucionistas que serão abordadas aqui nesse slide, ele vai buscar explicar o porquê das semelhanças e diferenças observadas nos seres vivos. Bom, tá? Dando início, tá? Com o tema evolução, as ideias de Lamarck. A partir daqui a gente vai abordar as ideias de Lamarck detalhadamente, certo? No início do século XIX, tá? Lamarck ele sugeriu um mecanismo para explicar a transformação das espécies, tá? Por suas ideias, ele foi considerado um importante evolucionista e que se opunha às noções fixistas de sua época, tá? A tese de Lamarck é expressa nos livros de filosofia zoológica, tá? Publicado em 1809. E História Natural dos Animais Invertebrados, publicado em 2 volumes de 1815 a 1822, tá? O conjunto de ideias de Lamarck ficou conhecido como lamarckismo, tá? Bom, contrariando as ideias fixistas da época, o pesquisador francês, tá, defendia que os organismos atuais teriam surgido a partir de outros, mais simples, tá, e que teriam uma tendência a se transformar gradualmente em séries cada vez mais complexas. A origem desses seres mais simples era explicada pela geração espontânea, tá? Processo em que a vida ela surgiria a partir de matéria sem vida, como veremos nos próximos slides, tá? Para Lamarck, tá? A evolução ela seria guiada pela necessidade dos organismos que, como mencionado anteriormente, teriam uma tendência natural de aumentar de complexidade. Essa tendência é uma das ideias centrais da teoria da evolução de Lamarck. Bom, Lamarck ele considerou a formação dos tentáculos nos caracóis, por exemplo, como uma evidência desse processo, tá? Ele acreditava que os tentáculos teriam se desenvolvido para que os caracóis pudessem detectar objetos ao seu redor. Bom, atualmente, Lamarck é mais conhecido pela elaboração de 2 leis que pretendiam explicar os mecanismos de transformação dos seres vivos, tá? Que é a lei do uso e desuso e a lei da herança das características adquiridas, tá? Vale lembrar que na época de Lamarck era comum a crença nessas leis. Bom, em seu livro, Lamarck ele defendeu, tá, que as modificações dos animais se dá pelo uso ou pela falta do uso das estruturas e chamou esse fenômeno de lei do uso e desuso. Bom, ele escreveu que o uso frequente, tá, e contínuo de um órgão fortalece e desenvolve essa estrutura gradualmente, tá? Enquanto a falta de uso ou desuso de uma estrutura faz com que ela se enfraqueça, perdendo aos poucos sua função até desaparecer completamente, certo?
seja, de acordo com essa lei, tá? Um órgão desenvolve-se com o uso e atrofia-se que quando não é usado, tá? Essas características, essa ideia, ela vai ser aplicada agora para explicar, tá, as características da boca de um tamanduá, tá? Como mostra aí na figura. Bom, a língua do animal, ele teria se desenvolvido em resposta às suas necessidades alimentares, tá? E ao uso desse órgão, o tamanduá ele usa a língua para captar, tá? Capturar e comer insetos, tá? Por outro lado, os dentes teriam desaparecido por falta do uso, certo? Bom, hoje sabemos que essa lei é apenas parcialmente correta, porque o ambiente só altera as características do organismo dentro de certos limites. Como vimos no slide anterior, tá? Esses limites são determinados pela constituição genética do organismo, tá? Isso quer dizer, por exemplo, que um filhote de cão pode crescer mais se tiver acesso a uma boa alimentação do que se for subnutrido, tá? Mas mesmo com uma boa alimentação, um cão de raça, tá, pequeno, não vai ficar no tamanho de cães de raças maiores. Bom, sobre a lei da herança das características adquiridas, tá? Lamarck ele escreveu que as modificações que ocorrem em um organismo são preservadas nas gerações seguintes, tá? Ou seja, assim como muitos cientistas de sua época, ele acreditava que as características adquiridas do desenvolvimento pelo uso e da atrofia pelo desuso das estruturas eram influenciadas pelo ambiente, tá? Seriam passadas para os descendentes durante a reprodução. Bom, a gente está vendo aqui na imagem, tá? Os filhotes de caracóis, tá? De caracol. Bom, ao observar um caracol e seus filhotes, Lamarck diria que os ancestrais dos caracóis precisavam dos tentáculos, tá? Que são essas duas anteninhas aí em cima da cabecinha do caracol. Bom, esses tentáculos, os caracóis eles precisam desses tentáculos para interagir com o ambiente, tá? O uso desses tentáculos, eles teriam levado ao seu maior desenvolvimento ao longo da vida. A transmissão das características adquiridas para os descendentes teria o resultado, tá? Que a gente vê nos caracóis, que são os tentáculos desenvolvidos. Bom, o conhecimento atual na área da genética, tá, invalida a lei da herança das características adquiridas. Sabemos que apenas os genes dos gametas e das células germinativas que originam os gametas são passadas para os descendentes, tá? Características que envolvem alterações nas células somáticas de um organismo não são transmitidas de uma geração para outra. Além disso, o uso e o desuso de órgãos de outras estruturas não altera o DNA dos genes que são transmitidos aos seus descendentes, tá? Apenas as mutações elas causadas por radiações, tá? Certas substâncias químicas e outros fatores ambientais podem alterar o DNA.
As mutações ocorrem ao acaso, tá? Quer dizer que elas não são dirigidas pelo ambiente. Em ambientes frios, mais frios, por exemplo, a probabilidade de um indivíduo sofrer uma mutação que o torne mais adapto ao frio é a mesma que a de ele sofrer uma outra mutação, tá? Que seja indiferente ou torne menos adaptado ao frio, certo?